Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, nós estamos sendo mais que vencedores em Cristo. Você está sendo? Tá? Eu tô. Eu hoje levantei, primeira coisa que eu falei, Senhor, me ajuda a vencer esse dia. E louvado seja Deus, tô vencendo. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia honrando a sua palavra, mais um dia buscando dele, né? Estar bem junto a Cristo, né? Tem aquele corinho, bem junto a Cristo, eu quero estar bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, a teu reino eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz. Pois teu amor divinal satisfaz. Bem junto a Cristo, irmãos, nós precisamos estar. Boa noite a todos que estão entrando aí, shalom para todo mundo, Poliana, Tânia, Rosânia, aqueles que eu não vi, não estou conseguindo rolar a página aqui, mas todos sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Graça e paz, Val. Que Deus abençoe a todos. Hoje mais um dia com bastante notícias, né? O México está pegando fogo, né? Os cartéis mexicanos estão destruindo a população. Shalom, Sandra, shalom, Andréia, boa noite, Meire. Os cartéis, né, mexicanos estão destruindo o México, destruindo as pessoas, a população. Paz, Larissa. Isso é um aviso para nós, tá? Hoje é dia 23 de fevereiro, né? 23 de fevereiro de 2026. Estamos a 391 dias do término da geração da figueira. Glória a Deus por isso, cada dia mais perto, né? E por isso as coisas estão degringolando. Graça e paz, Alexandra. As coisas estão degringolando rapidamente. Irmã Ruth, mas vai virar o caos? Precisa. É necessário que o caos venha, entendeu? Porque tudo que você está vendo aí, Deus está fazendo o seguinte, Deus está fazendo uma limpa. Tudo que você está vendo aí, que Deus está mostrando quem são esses homens, quem são os governos. Isso é permissão do Senhor. Então presta bastante atenção. Nós estamos no momento de, como é que diz? De revelação. Apocalipse quer dizer revelação, entendeu? E é necessário que isso aconteça para que Jesus possa vir, porque os governos vão acabar. E o que eu acho que eles vão instaurar nas Américas, Shalom, Viviane, mediante aquele vídeo que nós ouvimos aqui juntos, raciocinando bem naquele vídeo, o próximo país a acontecer o que aconteceu no México é o nosso, tá? Se preparem, porque o Marco Rubio, eu li uma reportagem do Marco Rubio, e ele disse o seguinte: primeiro, Venezuela. Segundo, Cuba. Terceiro, México. Colômbia e Brasil. Entendeu? Só que a Colômbia já está na deles, entendeu? A Colômbia já está na deles. A Colômbia, o governo foi lá na Casa Branca, boa noite, Miriam, e entregou tudo. Entregou todos os nomes, inclusive o nome do mandatário daqui das terras tupiniquins, né? Então ele vai escapar. Boa noite, Esther. Ele abriu as portas para que a CIA entrasse lá e fizesse uma raspagem, né? No narcotráfico de lá, tá? Mas aqui no Brasil isso ainda não aconteceu. E se você, boa noite, Fernanda, se vocês não sabem, o nosso mandatário, né? O nosso Senaqueribe Tupiniquim, ele convocou o exército, né? Para ver quais eram as condições deles defenderem ele de ser preso, né? Pela águia, E aí as forças tupiniquins disseram para ele que não existe exército que possa barrar o exército americano, né? O exército da águia.
Não existe. E que, como ele não investiu no armamento brasileiro, não investiu nas aeronaves brasileiras e tudo mais, menos chance ainda. Então agora ele está fazendo uma verba extra para armar as Forças Armadas para protegê-lo, né? Mas a gente sabe que não vai ter jeito, ele vai ser pego, né? Vai ser pego. Mas para ele ser pego, irmãos, presta atenção, vai explodir muita coisa. Então eu quero aqui deixar uma coisa avisada para todo mundo que mora principalmente nas capitais. Abastece a tua casa, abastece a tua casa, abastece o carro, presta atenção, deixa o teu carro abastecido, deixa uma mochila de prontidão, se necessário for sair quando o tumulto começar, você ter uma rota de fuga. Se você não puder sair, você clame ao Senhor, já começa a ungir tua casa de agora. Mas tenha uma reserva em casa, porque eu sei que quase um ano atrás isso já está premeditado aqui. Antes dessa investida do Trombeta, o partido do Senaqueribe Tupiniquim já tinha instituído todos os 40 mil homens daquele negócio, né, que chama o P.C.C, são 40 mil soldados que eles têm dentro da capital de São Paulo. Dentro da capital de São Paulo são 40 mil. E eles já estavam instituindo que houvesse uma revanche contra a população, que colocasse a população em estado de pânico, só em São Paulo, fora Rio de Janeiro e os outros lugares. O Ceará já está praticamente em pânico, né? Então, irmãos, o que a gente tem que fazer? Isso é uma grande tribulação, isso não deixa de ser uma grande tribulação. Armazene o que você puder armazenar na tua casa, armazene água, porque eles vão cortar o abastecimento de água, eles vão fazer coisas incríveis. Isso vai ser nas grandes capitais e nas cidades grandes também dos estados. Presta atenção. Fica alerta, tá? Fica com a tua mente ligada nas coisas. Não se apavore, porque Deus já está nos esclarecendo isso muito antes. Mas seja sábio, seja prudente, presta atenção, tenha prudência. Você tem animalzinho? Eu não sou fã de ração, não gosto de ração, não dou para meus bichos ração, mas eu comprei um pouco de ração para deixar, para se houver qualquer coisa, pelo menos eles têm para abastecer, entenderam? Então presta bastante atenção. O que está acontecendo no México vai acontecer aqui. A não ser que o homem daqui se entregue. Mas se não se entregar, porque o que está acontecendo lá no país da Águia, já entregou o Senaqueribe Tupiniquim. Já entregou como o chefe de toda essa baderna aí, entendeu? Então, aí como que a senhora está sabendo? Eu estou sabendo porque a gente tem fontes, né? A gente se informa. Então... E outra coisa, a gente lê a Bíblia, né? E a gente sabe como é que está caminhando a política do Brasil, né? Como é que está caminhando as coisas no Brasil. Não estão nada bem, nada bem. Então Deus vai destruir essa gente, Deus vai expor eles agora. Não vai ser depois, vai ser agora. O homem que está vindo aí, vocês reparem uma coisa, o homem que está vindo aí, ele já está dominando a América. E eu acredito, eu não estou falando que é. Eu estou falando a minha percepção. A minha percepção é que ele vai dominar, ele vai governar as Américas. Ele vai governar as Américas através do quê? Da inteligência artificial. Eu acredito, irmãos, mediante aquele vídeo que nós vimos, tirando as conclusões e vendo como as coisas estão correndo, que ele vai pôr a inteligência artificial para reger os países e
e o marco, né, o marco do Rubi, né, o marco do Rubi, sejam, como é que diz, consigam monitorar tudo através da inteligência artificial. Vai ser um grande teste, tá entendendo? Mas isso é uma coisa que eu estou achando. Eu posso estar totalmente errada. Entendeu? Totalmente errada. O Ceará tem cidades que já foram, o povo teve que sair das cidades, porque como é que diz, o comando, né? O comando V mandou o povo todo sair das cidades e assumiu a cidade inteira. Eles estão debaixo de bandidagem, né? Bandidagem e o governo apoiando. Isso é que é o pior. Entendeu? É o que eles querem fazer no Brasil inteiro. É o que eles querem fazer no Brasil. Aqui nós temos notícias aqui que Paraguai, junto com a Águia, Argentina, junto com a Águia, já fecharam as fronteiras aqui do sul. Já fecharam as fronteiras, então não está passando nem sinal de Wi-Fi na fronteira. Tá entendendo? Não está passando nada. Então eles estão atrás de toda essa bandidagem aí, desses narcos, né? Todos aí, eles estão tudo aqui no sul. Já tem bases da Águia aqui no sul, entenderam? Então eu não sei até que ponto o sul vai sofrer tanto quanto vai sofrer para cima, de São Paulo para cima. A coisa vai ser ferrada e o povo do Rio de Janeiro tem que ficar esperto, tem que abrir a mente, tá entendendo? Tem que ficar alerta, porque vem coisa pesada aí. Vem coisa pesada. O que vocês estão vendo no México é o que eles estão já em teste. Porque, ó, presta atenção, o México é um país grande, mas não é grande como o Brasil. Então, o México está sendo como é que diz? O México está sendo um teste. Está sendo uma plataforma de treino para poder invadir o espaço tupiniquim aqui, tá entendendo? Porque o Brasil é muito grande, né? O Brasil é muito grande. Uma costa litorânea enorme e, como é que diz? A República, né? Ela está no centro do Brasil. E eles já foram feitos para isso mesmo, já foi feito lá no meio para não ter perigo de invasão. Então, mas tem um detalhe, nós já temos notícias que o povo que vai pegar o tupiniquim já está lá dentro de Brasília. O povo que vai pegar o tupiniquim já está dentro de Brasília, entendeu? Então, presta atenção, fica alerta, ore sobre a sua casa, unja sua casa, unja seu carro. Fique de prontidão, meu irmão. Se não acontecer nada, glória a Deus por isso. Mas se acontecer, você já está preparado. Você não vai ter problema, você tá abastecido, entendeu? Você vai estar abastecido. Se você puder comprar carne seca, compre carne seca. Se você souber salgar a carne, compre carne, salgue, porque nós não sabemos como vão ficar as estradas, como é que vai ser, né? Tudo isso. Então, fique alerta. A senhora está apavorando. Não, eu não estou apavorando. Eu estou falando aquilo que eu venho falando há muitos anos. Desde que eu estou aqui, eu venho falando sobre essas coisas. Só que chegou agora. Já está chegando aí. Tá entendendo? Já está chegando. Shalom, sede da verdade. A coisa já está aí. Já chegou no território. O México já está lá. Já está eles estão indo para cima da população. Eles estão botando a população, tá entendendo? Em condições tenebrosas. Exatamente, guarde o que tiver. Por isso que essa hora é a hora de ter uma terra, né? De estar na terra, né? A gente avisa, mas, né? É difícil. É difícil. Mas vamos lá. Deus tem poder. Deus é aquele que sabe o que faz. Ele vai guardar o seu povo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio no poder de Deus, né? Agora,
o que mais me chama atenção, o que mais eu fico preocupada são com os que vivem nas capitais. Os das capitais vão sofrer mais do que o povo do interior, entendendo? Então, meu irmão, abre teu olho, abre a tua mente para você compreender o que está acontecendo. Abastece tua casa. Não faça dívida, tá? Abastece e se prepare para o pior. Se prepare para o pior e vamos clamar a Deus pelo melhor. Mas pelo menos você vai estar preparado. Aqui na minha casa, eu moro numa cidade, eu tô bem perto da rodovia de Maringá, das rodovias aqui. Então, é fácil de sair, né? O acesso. Mas eu tenho aqui na minha casa 2 caixas d'água que eu comprei de 500 litros cada uma e estão cheinhas. Cheinhas. Fora as garrafas d'água que eu tenho para tomar, que elas duram 9 anos, né? E eu tenho essas garrafas, eu devo ter em torno aí de uns 300, 400 litros de água guardado. Entendeu? Tenho alguns estoques de alguma coisa, pelo menos para 6 meses eu tenho como me defender. Tá entendendo como é que é? Mas, meu irmão, fica alerta. Boa noite, Alberto. Fiquem alertas, fiquem alerta, porque a situação já começou. Já começou. E a partir do momento agora, nós temos agora, dia 28, nós temos um alinhamento de 6 planetas. Presta atenção. Alinhamento de 6 planetas. Dia 3, nós temos um eclipse, uma lua de sangue. Presta atenção. A partir dessa lua de sangue, as coisas vão piorar. Eu não lembro que dia agora que vai ter também em março. Em março tem 4 eventos astronômicos acontecendo. 4 eventos astronômicos. Tem um outro alinhamento de 7 planetas errantes. Vocês sabem o que é esses planetas errantes, já expliquei. Isso são prisão de anjos, tá? São prisão de anjos. Agora, a situação vai degringolar. Não vai demorar muito. Mas esteja firme com Cristo. A tua primeira fortaleza é Jesus. Esteja firme com Ele. Sai do pecado. Sai daquilo que não faz bem para a tua vida. Deixa, meu irmão, da idolatria, deixa do pecado, deixa de tudo aquilo que pode te levar longe do Criador. Porque uma vida de obediência, uma vida que obedece à palavra de Deus, uma vida que não se rebela ao que está escrito na palavra, Deus tem os seus olhos sobre eles. Aquele que não se rebela pela palavra de Deus, aquele que não se rebela contra o que está escrito, aquele que não se rebela contra o Criador, Deus vai guardar como a menina dos seus olhos. Entendeu? Aquele que está ouvindo, aquele que o Espírito diz, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Esses que estão se mantendo dessa forma, o Senhor vai guardar. O Senhor vai guardar. Então eu não preciso, irmã Ruth, guardar nada. Eu falei, não, você precisa sim, você precisa fazer o que Deus está mandando. Guarde alguma coisa no teu estoque. O que passar, o que vier a faltar no teu estoque, Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentar. Mas faça como José fez. José, os 7 anos de vaca gorda, ele guardou alimento. Ele guardou alimento. E você acha que Deus não multiplicou aquele alimento? Claro que ele multiplicou. Você acha que eles iam conseguir abastecer a terra inteira com só o alimento do Egito? Se Deus não tivesse multiplicado aquele alimento, não, ali houve multiplicação do Senhor. Além do alimento que ele guardou. Então vamos ser prudentes como José. O Senhor vem avisando há quantos anos? Que era para guardar alimento. Só comigo são 12 anos que o Senhor falou comigo. E outros irmãos que o Senhor vem falando ao longo do tempo. Armazenar alimento, guardar alimento. E não precisa ir longe. Até aqueles que não são crentes começaram a guardar alimento. Olha que brasileiro nunca foi de guardar alimento. Brasileiro nunca foi, por quê?
Para nós, alimento é tanto que nós temos que a gente chega a jogar fora, né? Mas agora não, irmãos. Agora vai ser a época da vaca magra para o mundo inteiro. Não é só para o Brasil, é para todo o mundo. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte: se você obedecer a palavra do Senhor, se você andar nos caminhos da retidão da palavra, se você fizer aquilo que Deus manda, irmã Ruth, mas eu não tenho condições, eu trabalho hoje para comer amanhã. Para você, meu irmão, Deus tem algo especial. Para você que vive desse jeito, Deus tem algo especial. Mas para aqueles que podem, precisa obedecer à voz de Deus. Precisa obedecer. Você precisa ser obediente à palavra do Senhor. Armazene alimento pelo menos para 6 meses. Tá? É necessário. Isso é obediência. E o Senhor, se faltar alguma coisa, Deus vai acrescentar. Que nem a Paula, não sei se a Paula tá aí, né? Que as galinhas vêm na janela dela para ela comer a galinha. Tá bom? Ela mora lá em Portugal. E as galinhas vêm na janela dela. Chega a parar na porta dela a galinha, que ela sabe que Deus preparou para eles poderem comer. Entendeu? Tem que colocar cloro nas garrafas? Não, eu não coloquei. Entendeu? Eu não coloquei. Mas tá tudo perfeito. Tudo perfeito. E então, meus irmãos, presta bastante atenção. É tempo de nós termos consciência do que está vindo. Nós temos que ter inteligência espiritual, inteligência material, para nós podermos passar por esse período e podermos ser resistência ao que está vindo. Nós temos que ser resistência, porque a marca da besta já está chegando aí. Não sei se esse ano, mas eu posso te afirmar uma coisa: do ano que vem não escapa. Pode ser que não seja este ano, mas do ano que vem não escapa. Não vai escapar. Mas tá bom, vamos então, eu quero ler o livro de Enoque. O livro de Enoque aqui está falando sobre o milênio, sobre o reino milenar de Jesus. E eu quero que você preste bastante atenção, porque isso daqui nos dá esperança, nos dá capacidade de enfrentar o que está vindo. Porque diz que a esperança... Boa noite, Lucilene. Se necessário for, Deus vai mandar maná do céu. Vai mandar mais aquele que, como é que diz? Aquele que não obedecia a palavra de Deus, meu irmão. Eu não sei, né? Ruth, não é preciso ter dinheiro para fazer estoque. Não, é exatamente comprar algo por estoque e assim vai crescendo. É exatamente isso. A marca é para os seguidores da besta. Sim, pastor, é para os seguidores da besta, mas tem muito crente que vai seguir a besta, tá? Tem muito crente que vai seguir a besta. Tem muito crente de língua comprida que vai seguir a besta. Digo para o senhor. Tem muito crente. Nós vamos ficar surpreendidos com o que nós vamos ver. Nós vamos ficar. Infelizmente, vamos ficar. Depois que eu vi o negócio que vão colocar o chip no mito e os pastores batendo palma pro chip que vão colocar no mito para ele poder ficar bom, depois que eu vi a pastorada batendo palma para isso, entendeu? E incentivando, aí ali eu via a coisa tá degringolada. Por isso deixaram ele ficar doente do jeito que ele tá, porque ele vai ser o teste para os crentes do Brasil. Se o senhor não ouviu o vídeo que eu coloquei ontem aqui no canal, aqui na live, o senhor olha lá o vídeo que eu coloquei aqui na live. Aquele vídeo tá falando tudo. E depois do que eu vi o Marcelo Suave falando, tá entendendo? E ele é um crente, né? Paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor. É desse jeito. E a pastorada que assiste o canal dele, eu falo porque eu assisto os 3, 4 programas dele por dia. Eu assisto para ver a situação política do país, como é que tá. Assisto para ver como é, porque tem muito crente lá. Como é que tá o termômetro? O termômetro é péssimo. O termômetro é de assustar. E as igrejas
E as igrejas estão enfiadas nisso até o talo, até o talo. E o pior de tudo é que os crentes vão seguir sim, serão os seguidores da besta. Serão os seguidores da besta e com a Bíblia debaixo do braço. Isso é que é o pior. Serão os seguidores da besta com a Bíblia debaixo do braço. Espanta, é de deixar uma pessoa, vou dizer pro senhor, tem horas que eu fico assim, meu coração chega a tinir, de ver o quanto de crente que vai se jogar nisso. O quanto de crente que vai se jogar nisso. Então, meus irmãos, vamos procurar estar na obediência da palavra. Vamos procurar estar naquilo que o Senhor nos colocou. E vamos buscar aquilo que nos dá esperança. É a palavra de Deus. É Marcelo Suave. O nome dele é Marcelo Suave. Suave mesmo, S-U-A-V-E. Ele é uma gracinha, é um advogado muito legal, ajuda tudo quanto é patriota, faz vaquinha para tudo quanto é patriota. Mas tá no espírito do engano. Tá no espírito do engano. Infelizmente. Mas vamos lá, vamos ler então o livro de Enoque, porque nós vamos falar sobre o milênio. Aqui no livro de Enoque, olha só, Enoque é um pré-diluviano, hein? Ele já falava do milênio, que coisa mais linda, ele já trazia, Deus já deu para ele as palavras de esperança, para nos deixar para a última geração. Você é a última geração, você vai ver Jesus voltar? Você vai ver Jesus voltar? Porque eu vou ver Jesus voltar. Apesar de tudo, eu vou ver Jesus voltar. Em nome de Jesus, ele vai me sustentar. Ele vai me abençoar. E eu estarei lá. Vou sentir eu quero sentir o transformar de um corpo carnal para um corpo glorificado. Eu quero ter essa experiência maravilhosa. Eu quero ver a face do meu mestre. Eu quero poder olhar para ele e falar quanto eu quis estar aqui. E o Senhor me deu a graça de estar na tua presença, né? Então, é isso aí. Nós vamos firmes para Canaã celestial. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se meu pai não vai, não impede a mim. Se meu irmão não vai, não impede a mim. Se minha mãe não vai, não impede a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Nunca se esqueça, salvação é individual. Não é por família, não é por atacado, não é por grupinho. Não, ela é individual. Se você não cuidar da tua salvação, ninguém vai cuidar por você. Não vai. A gente está aqui, né, nos animando uns aos outros. Nós não estamos aqui, enganando uns aos outros. Não, nós estamos aqui nos animando. Nós estamos aqui dizendo que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos buscar a face de Deus, que nós precisamos ler a Bíblia, que nós precisamos ter intimidade com o Mestre, para poder ser achado digno de estar diante do Filho. Então nós estamos todas as noites aqui fazendo isso. Para quê? Para que nós juntos, cada um por si, mas juntos, nos incentivemos a ser participantes do corpo de Cristo. Por isso nós estamos aqui todas as noites. Por isso a gente vem aqui toda noite falar a mesma coisa. Porque o dia passa, as coisas acontecem, e muitas das vezes nós terminamos o dia esquecendo que Jesus está voltando. E eu acho que Deus me deixou numa certa situação na vida porque eu não esqueço um minuto do dia da volta de Jesus. Não dá para esquecer. Não dá para esquecer. Então, por isso que eu venho aqui ficar na tua orelha todo dia falando para você, meu irmão, Jesus está voltando, ó,
Precisamos nos preparar, precisamos nos arrepender, precisamos buscar a face de Deus. A salvação não é por atacado, ela é individual. Corre porque Jesus está vindo aí. Não é tempo de se preparar, é tempo de estar pronto. É tempo de não esquecer. Então vamos ler? Livro de Enoque, capítulo 49, versículo 1. A sabedoria derramada como água, e a glória diante dele não cessará. Olha isso. Por toda a eternidade. Ele está falando da eternidade. Pois ele é poderoso em todos os segredos da justiça. E a iniquidade desaparecerá como uma sombra e não permanecerá. Porque o escolhido se levantou diante do Senhor dos Espíritos. E a sua glória é eterna. Jesus, ele está falando de Jesus. Esse escolhido é Jesus. E a sua glória é eterna, e o seu poder existirá sobre todas as gerações. E nele vive o Espírito da sabedoria, o Espírito que dá compreensão, o Espírito do entendimento e do poder, e o Espírito dos que faleceram na justiça. E ele julgará as coisas secretas, e ninguém conseguirá proferir uma palavra de mentira diante dele. Isso aqui ele está falando do julgamento do trono branco. Pois ele é o escolhido diante do Senhor dos Espíritos, de acordo com sua vontade. Olha isso. E naqueles dias, capítulo 50, naqueles dias uma mudança ocorrerá para os santos e escolhidos. E a luz dos dias será colocada sobre eles, e a glória e a honra se voltarão para os santos. No dia da aflição, o mal se reunirá contra os pecadores. No dia da aflição, o mal se reunirá contra os pecadores. Você está vendo? Os pecadores, o mal vai se reunir contra eles. Mas os justos serão vitoriosos em nome do Senhor dos Espíritos. E ele fará com que os outros testemunhem para que possam se arrepender e renunciar às suas obras. Olha isso, eu vou ler de novo. E ele fará com que os outros testemunhem para que possam se arrepender, para que os maus possam se arrepender e renunciar às suas obras. Eles não terão honra diante do Senhor dos Espíritos. Gente, quando eu falo Senhor dos Espíritos, que aliás o livro fala, ele está falando o Senhor de Israel, tá? O Deus de Israel. Por que ele é Senhor dos Espíritos? Porque ele criou você, criou a mim. Nós somos espíritos que tomou forma no corpo. Deus soprou o seu espírito no nosso nariz. Nós somos almas viventes, somos espíritos que saímos de dentro do Todo-Poderoso. Que tem um irmão aí que, uma irmã, sei lá, que diz que eu sou, né, que eu sou crente espírita. Crente espírita. Então eu estou explicando para você não confundir, tá? Presta atenção. Esse é o Deus que criou todos os seres viventes no mundo, no céu e na terra. Então ele é o Senhor dos Espíritos. Olha aqui, ó. O Senhor dos Espíritos terá compaixão deles, pois a sua compaixão é grande. E ele é justo em seu julgamento e na presença de sua glória. A iniquidade certamente não permanece, e seu julgamento, os que não se arrependerem morrerão diante dele. E eu não serei mais piedoso com eles, disse o Senhor dos Espíritos. Então Deus tem um limite. A sua benignidade, ela tem limite. Ela tem tempo para terminar. Presta atenção. A benignidade do Senhor é grande. Ela dura para sempre. Mas vai chegar um período em que essa benignidade tem um fim. E esse povo que rejeitou a Cristo, rejeitou ao Senhor dos Espíritos, rejeitou a Deus, o Criador, eles vão ser exterminados da terra. O tempo deles acabou. Por isso eu estou te avisando, sai da idolatria, deixa essas imagens de escultura, isso é pecado. Como é que você pode orar para alguém que é igual você, que comeu arroz e feijão igual você? Alguém
que morreu como você vai morrer. Entendeu? Ô, Beth, como é que diz? Depois você me pede no direct que eu te mando, tá, minha irmã? Ou me coloca no WhatsApp, me adiciona no WhatsApp que eu te mando. Como é que você vai viver? Como é que você vai se apresentar diante de Deus se Ele falou que todos que fazem essas obras, essas estátuas de metal, de madeira, se tornem semelhante a eles todos o quantos fazem? E todos que oram para essa gente também. Você está achando que eles têm mérito? Não, você tem mérito. Você não tem mérito também, eles também não tinham. Tudo pecador igual. Como é que eu vou me ajoelhar diante da Maria? Vou me ajoelhar diante do João? Vou me ajoelhar diante da Madre Lúcia, né? Madre Lúcia, da Teresa de Calcutá, sei lá da onde que saiu aquilo. Como é que eu vou me ajoelhar diante de um troço que não tem sentido nenhum, que é igualzinho a mim? Não, meu irmão, isso é abominação diante de Deus. Como é que você vai se colocar na presença de Deus se ajoelhando diante de estátuas que não pode comer, não pode beber, que não pode andar, tem que carregar elas para que elas andem para algum lugar? Como é que faz isso? Você ainda continua lá, adorando, se ajoelhando, beijando aquele troço, beijando o crucifixo que você carrega no pescoço. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, para com isso. Tem gente, né, que pega sal, faz cruz de sal, essas coisas todas, isso é abominação. Isto é abominação diante da presença do Senhor. Mandingas, tem mandinga, que tem crente que faz mandinga, que eu já vi. Presta atenção, meu irmão, sai disso. Nós precisamos estar com a nossa vida na presença do Pai. Nossa vida tem que estar íntegra, nós temos que adorar somente a Ele, honrar somente a Ele. Tem um corinho que diz assim: olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Para onde que eu não vou olhar? Para o que ficou para trás. Eu tenho que olhar para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Eu tenho que olhar para aquele que criou aquelas porcarias que você adora. Aquela imagem que você adora, que foi feito de um pedaço de madeira, que Deus criou a madeira. Foi feito do gesso, porque Deus criou o gesso. Foi feito do ferro, porque Deus criou o ferro. Mas você está lá adorando. Ainda diz que você vai adorar. Presta atenção, meu irmão. Entendeu? Tem tudo isso daí. Adoração de filho, adoração de pastor, político. Isso tudo é adoração. Adorar o mito, né? Adorar o mito como o povo está fazendo, né? Adorar o mito como o povo está fazendo. Isso tudo é adoração, isso tudo. Adorar também, tem gente que adora a sua casa. Adora, né, aquilo que vai ficar aqui. Não pode, meu irmão. Nós temos que escolher o caminho. O caminho é Jesus Cristo. Isso aqui tudo vai ser queimado. Isso aqui tudo vai ser botado no chão. Mas a tua fé não. A tua integridade diante de Deus não. Essa vai permanecer. Essa vai prevalecer. Vamos para o capítulo 51, diz assim: e naqueles dias a terra também devolverá o que foi confiado a ela. E o Sheol, que é lá embaixo, onde as almas vivem, presta atenção, também devolverá o que recebeu, e o reino dos mortos devolverá o que deve. Você sabia disso? Interessante, né? O reino dos mortos vai devolver os mortos. Pois naquele dia
o eleito se levantará, quer dizer, Jesus se levantará, e escolherá os justos e santos dentre eles, pois o dia que eles devem ser salvos está próximo. Está chegando, nós estamos aí há poucos meses do que está para acontecer. E o eleito naqueles dias sentará no trono dele, e a sua boca revelará todos os segredos de sabedoria e conselhos. Pois o Senhor dos Espíritos deu a ele e o glorificou. Lembra? Jesus, Deus deu, né? Deus pegou o seu filho amado, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E naqueles dias as montanhas saltarão como cabritos, e os montes também saltarão como cordeiros satisfeitos com leite, e as faces dos anjos no céu brilharão com alegria. Por quê? Porque Jesus é o dominador dessa terra. E a terra se alegrará, e os justos viverão sobre ela, e os escolhidos caminharão sobre ela. Você está entendendo? Então, o abismo, o Sheol, vai dar os seus mortos. Vai haver o julgamento. E vai ficar sobre a terra aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram achados dignos de estar diante do Cordeiro. Aqueles que honraram o Senhor Jesus sem penduricalhos. Presta atenção. Aqueles que honraram o Senhor Jesus sem ter penduricalhos. Estes vão honrar ao Senhor. Olha aqui, ó. E após esses dias, naquele lugar onde eu tinha tido todas as visões do que estava oculto, eu tinha sido levado em um redemoinho e tinha me transportado para o ocidente. Lá meus olhos viram todas as coisas secretas do céu. Agora ele já está de novo fazendo, presta atenção. Ele falou sobre o milênio aqui. Agora ele está voltando na visão que ele teve. Ele está contando o que ele viu. O que Deus mostrou para ele, que tem sobre a terra, que nós não vemos, mas que está aí. Lá meus olhos viram todas as coisas secretas do céu. Uma montanha de ferro, uma montanha de cobre, uma montanha de prata, uma montanha de ouro, uma montanha de metal mole e uma montanha de chumbo. E perguntei ao anjo que estava comigo, o que são estas coisas que vi em segredo? E ele me disse, todas essas coisas que você viu servirão ao domínio do ungido, Jesus. Dele, olha aqui, ó, vou ler de novo. Todas essas coisas que você viu servirão ao domínio do ungido, dele, para que ele possa ser poderoso e potente sobre a terra. E este anjo da paz respondeu, dizendo para mim, espere, e serão reveladas todas as coisas secretas a respeito do Senhor dos Espíritos, do Todo-Poderoso, ele está falando. E essas montanhas que seus olhos viram, a montanha de ferro, a montanha de cobre, a montanha de prata, de ouro, de metal mole e de chumbo, todas estarão diante do eleito, como a cera diante do fogo, e como a água que desce do alto para baixo. Estarão sem força diante dos pés dele, e naqueles dias ninguém será salvo por conta própria, nem pelo ouro, nem pela prata, e ninguém conseguirá escapar. E não haverá ferro para a guerra. Já está falando do milênio, já está contando do milênio. Não haverá ferro para a guerra, nem ninguém usará um peitoral metálico, né, armadura. Nem o bronze, nem o estanho terá utilidade, nem será estimado, nem o chumbo será desejado. E todas estas coisas serão destruídas da superfície da terra, quando o eleito for aparecer diante da face do Senhor dos Espíritos. Olha isso. Lá meus olhos viram um vale profundo, capítulo 53, com entrada aberta, e todos que viviam sobre a terra, o mar e as ilhas levarão presentes e sinais de homenagem.
mas esse vale profundo não se encherá. E as mãos deles cometerão atos criminosos. Agora ele já está voltando para o tempo do fim. E sendo pecadores, devoram criminosamente o que é dos justos. Ó, isso aqui já é, ele está voltando. Presta atenção. Quando você lê profecia, você nunca pode ler profecia numa maneira sequencial, tá? Você tem que entender, porque Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Não, tudo é uma coisa só. Vê que no primeiro capítulo que eu li aqui, ele está falando do milênio. No segundo capítulo, ele já está falando do que existe, dos segredos secretos que tem e que vão ser usados no final dos tempos, do milênio, tá? No final. E agora ele já está voltando para o tempo antes da vinda de Jesus. Presta atenção. Lá, nesse lugar que ele teve a visão, os meus olhos viram um vale profundo, com uma entrada aberta. E todos que viviam sobre a terra, o mar e as ilhas levarão presentes e sinais de homenagem. Mas esse vale profundo não se encherá, e as mãos deles cometerão atos criminosos, e sendo pecadores, devoram criminosamente o que é dos justos. E quem oprimem? Mas os pecadores serão destruídos diante da face do Senhor dos Espíritos. E serão banidos da face da terra e morrerão eternamente. Já está falando agora do juízo. Presta atenção. Pois vi os anjos da punição residindo ali, preparando todos os instrumentos de Satã. E perguntei ao anjo da paz que estava comigo, para quem estão preparando esses instrumentos? E ele me disse, eles o preparam para os reis e poderosos dessa terra, para que possam ser destruídos. E depois disso, o justo e eleito fará com que a casa da sua congregação apareça. Daí em diante, eles não serão mais dificultados por causa do nome do Senhor dos Espíritos. E diante de sua justiça, essas montanhas se tornarão planas. Essas montanhas que ele viu de cobre, de ouro, de tudo isso aí. Os montes serão como uma fonte de água, e os justos descansarão da opressão causada pelos pecadores. Entendeu? Presta atenção. Essas montanhas que ele viu serão planas. Os montes serão como uma fonte de água, e os justos descansarão da opressão causada pelos pecadores. Que lindo, né? Capítulo 54. E olhei, e me voltei para a outra parte da terra, e vi lá um vale profundo, com fogo queimando. E eles levaram os reis e os poderosos, e começaram a lançá-los neste vale profundo. Sabe que dia é esse? Esse é o tribunal de Cristo. Quando ele vier a segunda vinda, que ele colocar o pé no Monte das Oliveiras. E lá meus olhos viram como faziam os instrumentos deles, correntes de ferro de peso imensurável. E perguntei ao anjo da paz que estava comigo, estas correntes estão sendo preparadas para quem? E ele me disse, para as legiões de Azazel. Azazel é Satanás. Para levá-los e lançá-los no abismo de condenação total, e o abismo será coberto com pedras ásperas. E o Senhor dos Espíritos comandou. E Miguel, Gabriel, Rafael e Fanuel cuidarão deles naquele grande dia, e os lançarão no forno ardente, para que o Senhor dos Espíritos possa se vingar deles por sua iniquidade. E por terem se sujeitado a Satã, e terem feito perder os que vivem sobre a terra. E naqueles dias a punição virá do Senhor dos Espíritos, e ele abrirá todas as câmeras de águas que estão acima dos céus. Olha isso. E das fontes que estão sob a terra. E todas as águas serão unidas. Aqui ele já está falando do que aconteceu com Noé, o dilúvio. E todas as águas serão unidas. Aqui está acima, nos céus, é masculina.
com a água que está sob a terra feminina. A água que vem de baixo, ela é quente. A água que vem de cima é fria. Por isso, os gigantes petrificaram. Entenderam? Essa junção de águas petrificou os gigantes. Olha aqui, ó. E elas tirarão a vida de todos os que vivem na terra e os que vivem sobre as extremidades do céu. E apesar de terem reconhecido a iniquidade que cometeram sobre a terra, morrerão por ela. Você pode ver, ele falou do milênio, ele falou do tempo que a terra vai dar aos mortos, ele falou do tempo, da visão que ele teve, e agora ele já entrou no dilúvio, que é a primeira vez que a terra foi destruída. A primeira vez. Nós temos 3 destruições, né? Até agora. Uma com o dilúvio. A outra, Torre de Babel. E a outra, Sodoma e Gomorra. Você já parou para pensar nisso? 3 destruições, 3 termos Deus colocou. Uma foi o dilúvio. A segunda foi a Torre de Babel. Ele dividiu o mundo para que os homens pudessem obedecer o mandado dele. E no terceiro foi Sodoma e Gomorra, que foi o exemplo, né? Porque foi a iniquidade terrível. E por isso Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, graça e paz, tio Pante, né? Você observando, você vai ver que nós estamos na perdição de Sodoma e Gomorra. Nós estamos numa perdição total. E aquele fogo que caiu em Sodoma e Gomorra é o fogo que vai cair sobre a terra agora no final. Que vai purificar a terra do mal. Porque nós vamos viver na terra que Deus criou para nós. Capítulo 55, eu vou até aqui hoje. E depois disso o ancião dos dias se arrependeu e disse, eu destruí em vão todos os que vivem sobre a terra. Agora o dilúvio já passou. E ele jurou por seu grande nome, daqui em diante não farei mais isso com os que vivem na terra, e colocarei um sinal no céu, e será um compromisso de boa fé entre eles e mim para sempre, que é o arco da aliança, que o povo infelizmente chama de arco da íris, né? Arco da deusa Íris. Esse arco não tem nada a ver com deusa nenhuma, é o arco da aliança entre o homem e Deus, quer dizer, Deus e os homens. Enquanto o céu estiver sobre a terra, este é o meu desejo, quando chegar o momento de castigá-los no dia da tribulação. E dor por causa disso será através dos meus anjos. E farei com que meu castigo e minha ira permaneçam sobre os pecadores, disse Deus, o Senhor dos Espíritos. Vocês, reis poderosos que vivem sobre a terra, terão que contemplar meu eleito, vê-lo no trono. Jesus não tinha vindo ainda, Jesus não tinha morrido, e Enoque já estava vendo tudo isso. Por isso Deus diz que Deus avisa o fim desde o princípio. Vê-lo no trono de glória, olha isso. Vou ler de novo aqui. Vocês, reis poderosos que vivem sobre a terra, terão que contemplar meu eleito, vê-lo no trono de glória, julgando Azazel e todos os seus comparsas e todas as suas legiões, em nome do Senhor dos Espíritos. Você está vendo, meu irmão? Quanta coisa maravilhosa que tem para se cumprir nas nossas vidas. Nós vamos presenciar isso aqui tudo. Algumas coisas nós já aconteceram, mas o milênio, o julgamento do trono de Cristo, o julgamento do trono branco, nós vamos presenciar. Nós vamos presenciar. Você vai presenciar? Eu estou lutando para ir. Você está lutando para ir também? Nós temos um compromisso lá nos portões celestiais. Você está lembrado disso? Nós temos um compromisso de nos encontrar lá, lembra? Né? Ah, sim, Poliana, idolatria de político também. Isso aí não tem nem que ver. Presta atenção, meu irmão. Você está entendendo? Nós temos um compromisso de nos encontrar nos portões celestiais. Eu quero estar lá. Você quer também? Você está lutando para isso?
Tá difícil a luta, né? Tá pesada. Mas em nome de Jesus nós vamos ser mais que vencedores. Em nome de Jesus essa guerra vai estar ganha. Aliás, ela já está ganha. Nós vamos passar pelo processo. Você vai aguentar o processo? Responde para você mesmo. Você vai aguentar o processo da vinda de Jesus? Porque o processo já começou. O processo já começou. Agora, estamos prontos para resistir? Se necessário for morrer por amor a Cristo? Estamos prontos? Aí é a pergunta, né, que não quer calar. O que estamos fazendo com as nossas vidas? O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? O que nós estamos levando adiante? Você está replicando a palavra de Deus? Você está levando essa palavra para frente? Ou você está com a tua boca fechadinho, com medo dos outros chamar de maluca, de louca? Eu já nem ligo mais, não ligo. Nem tô aí, nem vou chegando. Eu já escutei que eu sou crente espírita. Ixi, 800.000 coisas, que eu sou exagerada. Eu não me importo. Já tem gente que não olha mais para mim, que não fala mais comigo. Não tô nem aí, meu irmão. Meu compromisso é com Jesus. Meu compromisso é trazer a verdade da palavra. Eu não tenho, como diz, né? Eu não tenho nada preso com ninguém. Meu compromisso é com aquele que me criou. Meu compromisso é com aquele que trouxe para mim a salvação. Tá entendendo? É com ele que nós temos compromisso. É com ele, meu irmão. Então não importa se você vai desagradar a tua família, não importa. Fale. Fale em nome de Jesus. Quando você viu que não tem mais condição, pare de falar e comece a orar. Senhor, manda outra trombeta tocar no ouvido dessa pessoa aí. Manda outra trombeta falar com ele que o Senhor está voltando. E que essa pessoa precisa colocar a vida dela em ordem. Nós vamos orar, Clarice, na hora da oração, tá, minha irmã? Então, eu quero te dizer uma coisa. Seja valente. Seja como o valente de Davi. No sábado falaram para mim que eu ando bebendo vinho demais. Pedro acreditou estar pronto. Eu peço para Deus me capacitar. Exatamente. Sim, nós temos que nos capacitar, mas nós temos que estar pronto no básico. Presta atenção. O que é o básico? Não adulterar, não fornicar, não prostituir, colocar a tua vida em ordem, ter os preceitos. Agora, existem aquelas rapinas de todo dia. É a mentira, é a inveja, entendeu? Existem coisas todos os dias. O básico, meu irmão, você tem que estar pronto. Você está adulterando? Você está fornicando? Você tá fazendo o quê? Você está roubando? O que você está fazendo? Isso é o grosso. Nós temos que estar com isso pronto. Tá entendendo? Agora, as rapinas que ficam, os penduricalhos que ficam, isso nós temos que lutar todos os dias. Isso daí é uma coisa que não tem como estar pronto. Mas nós temos que lutar. Agora, as raízes grossas têm que estar pronta. Tá entendendo? Tem que estar pronta. Essas raízes grossas você tem que estar com elas prontas. Não dá pra... A idolatria não pode ter na tua vida. Não pode ter idolatria. Isso é fator básico. Essas raízes têm que estar prontas, firmes, firmadas, tem que estar enraizado na rocha. Tá entendendo? Agora, os penduricalhos, você vai ter que lutar todos os dias. Aí é onde entra a capacitação. Para você tirar os penduricalhos. Essa é diferente. Essa é aquele que Jesus vai fazer por você, aquilo que você não consegue fazer. Esses são aqueles penduricalhos que você luta, mas eles estão sempre te perturbando. Esse Jesus vai cobrir com o sangue dele. Ele vai falar diante do Pai: Pai, ela está fincada com as raízes dela estão enterradas em mim. Mas ela tem os penduricalhos e eu te peço no meu nome, eu morri por ela, eu morri por ele. Mas ele tem os penduricalhos e eu te peço, perdoa no meu nome, porque eu verti o meu sangue pelos penduricalhos dele. Tá entendendo, meu irmão?
Mas as tuas raízes fundamentais têm que estar pronto. Não tem como postergar. Não tem. Porque essas raízes principais são aquelas que vão te dar autoridade contra Satanás. Agora, os penduricários de todo dia é aquele que você pede perdão o dia inteiro. É aquele que você busca de Deus todo dia se livrar deles e às vezes não consegue se livrar na medida que a gente quer. Porque santo nós não somos. Todos nós temos telhado de vidro. E um vidro bem fininho, hein? Vamos combinar. Mas as raízes, meu irmão, as raízes que te firmam na palavra, essas têm que estar prontas. Não tem alternativa. Presta atenção. Então, nos penduricários, nós pedimos, Senhor, capacita a nossa vida, capacita de eu tirar aquilo que não vem de ti na minha vida, que eu possa me limpar cada dia mais. Essa é a tua luta diária. Mas essa luta diária não pode ter raiz quebrada. Tá entendendo? As raízes têm que estar profundamente dentro da palavra. As tuas raízes têm que estar sem estar quebrada. Porque se quebrar uma raiz, meu irmão, você não consegue, a tua árvore não fica. Não se esqueça que você é uma árvore. Você é uma árvore. Lembra do cego que ele via? Eu vejo os homens como árvores, andando como árvores. Pois é. Onde tuas raízes estão andando? Em terreno escorregadio? Aí é que mora a questão. Aí nós temos que entrar no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aí o que acontece quando você medita na lei de Deus de dia e de noite? É onde os penduricários vão caindo. De repente eles retornam um pouquinho. Daqui a pouco eles caem de novo e você vai lutando com esses penduricários. Mas as raízes estão enraizadas no Senhor, autor da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Você está entendendo? Então, meu irmão, presta atenção que as tuas raízes estejam profundas na terra. Que os teus penduricários cada dia diminuam de tamanho. Para que no momento exato o Senhor Jesus te limpa com o seu sangue, te purifica dos penduricários totalmente com o seu sangue. Tá entendendo, irmãos, o que é que eu digo que tem que estar pronto? São as bases. Não deixa as tuas raízes quebrarem, não deixa a tua raiz apodrecer. Esteja com as raízes firmes, firmado na fé. Esteja com as tuas raízes vitaminadas. Como é que eu vou vitaminar, irmã Ruth, minha raiz? Com a palavra de Deus, com a oração, né? Com a paz que excede a todo entendimento, você vai vitaminar tuas raízes e você estará pronto para a vinda de Jesus. E os penduricários você luta todos os dias com eles. Mas as raízes estão lá, firmados na fé, firmados na palavra. Amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus de maravilha, um Deus que cumpre a Tua palavra na nossa vida. Tu és um Deus, Pai, que nos anima a estar diante da Tua presença. O Senhor é um Deus que faz maravilhas no nosso meio. O Senhor é um Deus que nos capacita, nos dá condições de lidarmos com os penduricários do dia a dia. E eu te peço nesse momento, ajuda-nos a dar vitamina para as nossas raízes. Ajuda-nos, Senhor, a estar firmes diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a não perecer, a não ficar no meio do caminho. Ajuda que as nossas raízes possam caminhar até Ti. Ajuda o Teu povo, Senhor. Anima o Teu povo para a vida eterna. Anima o Teu povo para que nós possamos em breve estar diante da Tua face. Ajuda-nos, Senhor, prepara para nós o nosso caminho rumo a Canaã. Prepara, Senhor, os dias difíceis que nós vamos enfrentar.
Que a tua presença esteja lá conosco. Que os teus anjos venham nos ajudar, porque os anjos do Senhor vão descer e subir a favor do povo de Deus. Os anjos guerreiros não vão ser anjos de branco, não. Não vão ser anjos de branco. Vão ser anjos trajados de guerra. Vão ser anjos com couraças. Vão ser anjos de combate que vão vir cuidar de nós nos últimos momentos desse mundo, antes da trombeta soar. Pai, eu te peço, nos ajuda a poder enxergar aquilo que já está chegando. Ajuda-nos, Senhor, a despertar para aquilo que está vindo. Nos ajuda a trazer à existência aquilo que ainda nós não vimos, mas ansiamos que nós vamos alcançar. A vida eterna. Te agradeço, eu te louvo. Dá-nos uma noite em paz na tua presença. Dá-nos sonhos reveladores. Dá-nos, Senhor, capacidade mental de poder discernir o certo do errado, porque vários estão perdendo essa capacidade. Tenha misericórdia de nós. Livra-nos e prepara-nos, Senhor, para a volta de Jesus. Tudo nós te agradecemos, tudo nós te louvamos e te pedimos no nome honrado do teu Filho, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. E assim o Senhor permitir, amanhã nós estaremos aqui mais uma vez juntos para honrar e glorificar o nome do Senhor e nos preparar para aquilo que já chegou e só vai acelerar. Amém? Fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.